Ordem dos Enfermeiros junta-se a nós. Vamos falar com o enfermeiro Júlio Gomes, que nos vai ajudar a perceber quais são as recomendações da Direção-Geral da Saúde neste tempo de frio. Mas eu sei que o Sr. Enfermeiro está habilitado a falar também desta questão das dores. Olá, Júlio, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu começaria por lhe perguntar se é vulgar ter mais dores com o frio. Pelo menos a sensação que temos é essa, não é? E acontece, quer em termos musculares, quer em termos também das articulações. O frio, para além de contrair um pouco mais, o músculo pode fazer dor. As articulações ficam também com menos mobilidade. Ficamos todos desconfortáveis, não é? Portanto, exatamente. O frio dor e desconforto. Dor e, sobretudo, muito desconforto. Estamos em pleno alerta amarelo e até laranja em algumas cidades de Portugal, o que quer dizer que temos de ter cuidado quando nos vamos expor ao frio, sobretudo porque pode ter consequências graves para a nossa saúde e, nomeadamente, em grupos mais vulneráveis. Exatamente. E eu queria, exatamente, começar por aí. É que é mesmo grave, para as pessoas terem a mesma ideia. O frio provoca muitos problemas que podem até chegar à morte. Aliás, vê-se na Europa, não é? Muitos casos. E, portanto, três aspectos fundamentais. A questão do enregelamento, portanto, as extremidades, quando expostas em muito tempo ao frio, podem ficar e ficam geladas e, portanto, têm que ser protegidas. A questão da hipotermia, isto é, a diminuição da temperatura do próprio organismo, que depois vai ter influência no cérebro e as pessoas depois não têm tanta... ficam assim meio moles, mais preguiçosas, movimentam-se menos, têm menos capacidade de pensar. Depois o calor do outro lado também, não é? No outro extremo. E depois a questão da influência com determinadas doenças, especialmente as doenças crónicas, do foro cardíaco, do foro respiratório, a diabetes, alguns doentes medicados na área psiquiátrica também, as demências, as pessoas, e essas também muito importantes, as pessoas que têm dificuldades em se locomover, em se mexer, que normalmente com o frio a coisa ainda se torna pior, e depois daí os grupos vulneráveis, que são, para já as crianças e os idosos, e especialmente os idosos, porque estão muito sozinhos, e isto é um problema enorme que neste momento temos no nosso país. Depois, tal como eu disse, todas as pessoas com doenças crónicas e todas aquelas que eu acabei de falar. Diga. Eu queria juntar aqui um pormenor, até porque eu acho que esta imagem ilustra bem, não é? Aquilo que estamos a passar, não sei se é em Portugal, mas independentemente... O facto desta senhora estar a tapar o início do aparelho respiratório, portanto, o nariz e a boca, é aconselhável fazer isto ou não? É aconselhável e para já para proteger até o próprio nariz e as orelhas. Pois, porque são as extremidades, os pés, as mãos, as orelhas e o nariz que às vezes ficam mais expostas e que a gente se esquece. E para o ar também não entrar tão frio para o organismo. Porque o que nós sentimos nesta época, não é? É que quando inspiramos parece que estamos a respirar em algumas zonas de Portugal gelo, não é? Exatamente. Isso pode ser perigoso. É desconfortável e não é a forma mais aconselhável de respirar, digamos. Claro. O ar frio tem muito mais dificuldade traz mais dificuldades na própria respiração. Sem dúvida. Portanto, o gorro, o barrete, o chapéu... Volta a estar na moda, não é? Volta e é fundamental. E quando falamos em agasalhar as extremidades, estamos a falar da cabeça toda, portanto, porque a nossa cabeça, curiosamente, perde muito calor, quer não as é? mãos, os pés normalmente... Os pés normalmente estão calçadinhos, mas luvas e barretinhos, não é? Cascóis. Até aquela proteção, que agora não é? usa-se muito, a proteção das orelhinhas, que é fundamental. E o barrete, claro. Esta questão dos grupos mais vulneráveis, temos que ter cuidados especiais em relação aos bebés, mas também me preocupa que algumas mamãs ou papás mais preocupados encham as crianças de roupa, que também não é aconselhável. Não é aconselhável também. Para já, tentar sempre que sejam mais peças de roupa e não só uma. Cebolinha, fazer o efeito cebola, várias casquinhas. Por outro lado, também com roupa larga, roupa que não dificulte a circulação, porque normalmente com o frio a nossa circulação tem tendência a diminuir um bocadinho. Porque há vasoconstrição, portanto há uma diminuição das veias, das artérias, e portanto se vamos ficar ali aconchegadinhos, a circulação ainda se torna mais complicada. E portanto é também ter um bocadinho de bom senso e ver como é que está a temperatura e fazer de acordo, de forma também a não encher demasiado, porque depois já há sempre diferenças de temperatura, vamos para a rua, estamos no carro,
Outra das questões, e nós já estamos a preparar um programa especificamente sobre o lidar com o frio, mas havia sempre esta dúvida de não vale a pena ter a casa quente porque lá fora também está frio. Isto é um mito daqueles... É um mito. É um mito porque, obviamente, não vamos aquecer a casa como se fosse a temperatura de verão, exato, mas a temperatura em casa, é agradável, a temperatura. E aí já agora importa referir, porque hoje em dia, atendendo à situação económica, não há dinheiro para aquecimento. Exatamente. E muitas vezes a questão das braseiras, que se utilizam muito, das pessoas que, enfim, têm menos recursos, um pouco de cuidado. Não só eu diria muito cuidado até, não só pela questão do fogo, mas pela questão dos monóxidos. Exatamente. E depois, assim que forem dormir, façam o favor de apagar. De apagar, sem dúvida. Sobretudo quando se tem animais por perto, porque muitas vezes passam por lá e sem querer levam braseiras atrás. Portanto, a questão do frio tem consequências para a nossa saúde, a maneira como às vezes lidamos com o frio também, não é? A questão das lareiras, dos aquecedores, curtos-circuitos, etc. Nós estamos a preparar um programa sobre os cuidados a ter com o frio, mas no fundo a página também da Direção-Geral da Saúde está com toda a informação acerca destas recomendações e salientar ainda que todos os dias há alertas por parte das autoridades de saúde, também do Instituto de Meteorologia e da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Em caso de emergência, o 112 é o número indicado e a linha Saúde 24 também pode dar uma ajuda, não é verdade? Tem sempre profissionais de saúde, sempre 24 horas por dia. Sr. Enfermeiro, muito obrigado por ter estado aqui hoje connosco. Júlio Gomes, da Ordem dos Enfermeiros, juntou-se a nós nesta tarde para falar também dos efeitos do frio, neste frio que teima em não passar. Aliás, na próxima segunda-feira vamos fazer um programa dedicado à falta já da chuva, que alguns setores, nomeadamente na agricultura, já estão a sentir e a ressentir. Vamos falar da geada negra, por exemplo, aquela que pelos vistos vai queimar grande parte das colheitas. Vamos perceber até que ponto é que este frio também é mau para a nossa economia. Voltando ao nosso tema de hoje, a questão